Oi, continuando com as nossas dicas de prova, se você não assistiu às outras, dê uma olhadinha, tem mais dicas. Nós vamos para efeito Doppler, tá? Que é um dos fenômenos ondulatórios, né, bem legais, bem interessantes, que você ouve no dia a dia. Às vezes você não presta atenção, mas ouve sim, tá? César, o que acontece? O que é o efeito Doppler? Tá? Presta atenção aqui na imagem. Você está vendo aqui uma ambulância. Você com certeza já ouviu aquela ambulância passando, que quando ela vem aproximando de você, ela vem... Depois que ela passa, você ouve... Parece que ela ficou rouca, coitada, né? Vem cá, o que é isso? Quando ela está aproximando de você, a fonte está emitindo e andando. E a hora que ela emite, anda, a distância entre as frentes de onda diminui. Ou seja, o lambda diminui, tá? Já quem está atrás, quem ela já passou, o lambda que ele vai perceber está aumentado, tá? César, e daí? Você lembra da equação geral da onda? V igual a lambda F? Você lembra que... Deixa eu arrumar meu F que ficou muito feio, tá? Você lembra que a velocidade é função do meio e a frequência é função da fonte. César, e aí? E aí que a velocidade vai continuar sendo igual, tanto para o observador B quanto para o observador A. Porque tudo isso aqui é ar, tá? Então tudo isso é ar, tudo aqui vai ter a mesma velocidade de onda. Mas se a velocidade da onda é a mesma, o que acontece quando o lambda sobe, a frequência tem que diminuir. Do lado esquerdo aqui, do lado A, o lambda aumentou, logo a frequência observada diminui. Ele vai ouvir um som mais grave. E a observadora aqui, né, que tem uma menininha aqui no B, ela vai ver um lambda menor. Logo ela vai ouvir com a frequência maior, ou seja, ela vai ouvir um som mais agudo. Então a frequência que ela observa aumentou. A gente diz que é AAA. Quando a fonte aproxima, a frequência observada aumenta e o som fica mais agudo. Para quem está atrás, é DDG. César, DDG, quando a fonte distancia, a frequência observada diminui e o som fica mais grave, tá? Aí, César, eu não tive tempo de anotar. Não tem problema, eu coloquei aqui para você bonitinho. Quando a fonte aproxima, a frequência observada aumenta e o som parece mais grave. Quando a fonte distancia, a frequência observada diminui, e o som parece mais grave. O de cima, quando a fonte aproxima, a frequência aumenta e o som mais agudo. O de baixo, quando a fonte distancia, a frequência diminui e o som é mais grave. Uma observação. Galera, não esqueça que a velocidade absoluta da fonte é o mais importante. Ou seja, muita gente acha que se a fonte vem a 20 metros por segundo e eu estou parado, ou se a fonte está parada e eu vou a 20 metros por segundo para cima dela, dá na mesma. Não é verdade, tá? Não importa só a velocidade relativa, importa a velocidade da fonte e a velocidade do observador. E a da fonte é mais importante que a do observador. Tranquilo? Então, ela vem a 20, eu estou parado, eu vou a 20, ela está parada, não dá na mesma. Isso já foi pergunta de prova, por favor não erre, tá? Vamos para o próximo slide aqui, tá? O próximo slide é a parte chata, é a equação que você tem que saber, tá? Lembrando que o Doppler é a alteração aparente de frequência da onda. Por que aparente? Porque, lembra do desenho anterior? Um observador ouviu mais agudo, o outro ouviu mais grave? Então não é a mesma frequência. Parece que está diferente. Depende da sua posição. Voltando aqui. Galera, a fórmula vai ser essa. Frequência observada sobre V som mais ou menos V observador igual a frequência emitida sobre V som mais ou menos V fonte. Poxa, César, uma equação que tem mais ou menos. Quando é que é mais, quando é que é menos? Esse é o pepino dessa equação. Mas eu vou te ensinar uma receitinha de bolo bonitinha que você não vai errar. Olha para a TV, tá? Aqui, do ouvinte para a fonte, sempre eu vou arbitrar mais. Logo, se o ouvinte está indo para lá, como é o caso do desenho, tá vendo que esse daqui é o contrário do arbitrado? Então esse cara seria o quê? Menos V observador. Para esse desenho, isso seria menos. E a fonte também está ao contrário do arbitrado. Então para esse desenho, a fonte também seria menos. Então nesse desenho eu usaria menos aqui e menos aqui. Olhando para cá agora, se eu tivesse, né, com outra situação, aqui eu vou falar do radar da polícia, mas deixa eu fazer um desenho. Eu tenho a minha fonte aqui, indo para lá,
meu observador aqui indo para lá. V observador e V fonte. Do observador para a fonte é mais. Então tá vendo que o observador está no mesmo sentido do arbitrado? Ele seria mais e a velocidade da fonte, que está ao contrário, seria menos. Tá? Então, nesse caso, vai ficar frequência observada sobre V som mais V observador igual a frequência emitida sobre V som menos V fonte. Tá? Então, cuidado, sempre do observador para a fonte é mais. O exemplozinho que está aí do radar da polícia é exatamente isso. Radar da polícia é um ecodoppler. Ele envia a onda reflete no seu carro e volta. Se essa onda voltar com velocidade, com frequência maior, quer dizer que você está aproximando. Com frequência menor, quer dizer que você está afastando. Só que eu jogo na equação do Doppler e calculo a velocidade da fonte, porque você é a fonte, você refletiu aquela onda. E se essa velocidade da fonte passou dos 80 km por hora, multa não ser. É assim que eles fazem. É assim que funciona aquele radar de mão. Não é o pardal, não. O pardal, ele mede pela distância que o carro andou. Tem duas plaquinhas no chão para medir isso. Não é Doppler. Aquele radar de mão. Então, aquele radar de mão, você não vai saber onde ele está. O cara pode botar onde ele quiser. Só que sempre ele vai colocar na direção em que você está se propagando. Eu não posso botar de lado, porque de lado você nem aproxima, nem afasta dele. Tranquilo? Outro exemplozinho aqui é o ecodoppler. Esse ecodoppler aqui, ó, tá, é aquele que você faz para ver movimentação dentro do seu corpo. Movimentação de válvula cardíaca. Nesse caso aqui, ó, era exatamente movimentação, a entrada e saída sanguínea na válvula mitral. Tá? Então, isso aí é o que vai aparecer para você. Toda vez que você precisar ver movimento do sangue, movimento do coração, movimento de abertura e fechamento de válvula, eu preciso usar o quê? Um ecodoppler. Ele vai dizer se está afastando ou aproximando da fonte, que é o seu aparelhozinho de ultrassom. Tranquilo? Obrigado e boa prova para você. Vai com calma que você sabe a matéria, não estresse, nós vamos bem. Beleza? Até mais.